Olá pessoal, vou fazer um resumo aqui do dia de hoje, tá? Resumo então do dia 26/2/2026, aqui um resuminho diferente hoje para vocês fazer aqui no computador e vou mostrar para vocês o que está acontecendo hoje no Bitcoin e qual que são as perspectivas agora para o curto prazo. Dito isso, nós observamos que nós ontem subimos bastante, buscamos os 70 mil dólares, nessa região aqui dos 70 mil dólares, mas não conseguimos dar continuidade ao movimento e ainda não anulamos a nossa estrutura de baixa. Ó. Um topo aqui, outro topo aqui, por enquanto outro topo aqui. Então, ó, esse topo aqui, ó, ele é maior que esse daqui, que é maior que esse daqui. Então, nós temos que fazer um topo maior que esse daqui para nós quebrarmos a estrutura de baixo. Ó. Topo menor e topo menor. Agora, nós estamos fazendo um topo na mesma região do topo anterior, o que já é um bom sinal. Por quê? Porque esse topo aqui não está abaixo desse topo aqui. Ó. Eles estão exatamente na mesma região. O que é muito bom porque mostra que o preço pode sim nos próximos dias dar uma subida, pode sim buscar uma região lá da casa dos 78, 80 mil dólares, tá? Para isso acontecer, nós temos que fazer o quê? Primeiramente, romper o nosso canal de baixa, ó. Romper essa região aqui dos 68 mil e fechar um dia inteiro, um dia inteirinho acima de 68 mil dólares para nós confirmarmos o rompimento, tá? Então essa é a primeira coisa que tem que acontecer e para isso nós vamos ver nos tempos gráficos menores, tá? Então tempo gráfico menor aqui do gráfico de 4 horas, nós vamos conseguir observar bem esse movimento, ó. Nós estávamos com uma estrutura de baixa no gráfico diário, esse topo aqui, tá vendo que esse topo aqui e esse topo aqui estão praticamente na mesma região, só que esse daqui é um pouquinho mais baixo que esse e esse daqui é mais baixo do que esse, ó. Esse é mais baixo que esse é um pouco mais baixo que esse. Agora, esse topo aqui que ele formou hoje, ele é mais alto do que esse daqui, ó. Esse topo aqui, ó, esse está na região dos 68.500, esse está na região dos 69.200, um pouquinho mais alto. Então, ok, já é o primeiro sinal bom. Nós fizemos um fundo aqui e nós subimos, tá? Buscamos, batemos nesse topo, agora estamos corrigindo até onde? Por enquanto, o movimento normal de correção até a nossa média móvel, aqui até a nossa média móvel de 50 períodos no gráfico de 4 horas. O que nós podemos cair? Até onde que nós podemos cair para não quebrar essa estrutura? Ó? Puxar fibra aqui, puxar Fibo e mostrar para vocês aqui. Ó. Nós podemos chegar aqui até na região dos 66.300, nessa região aqui, 66.300, e podemos chegar até nessa região aqui nos 65.400. Então, até 65.400 aqui ainda seria um pullback, tá? O melhor pullback é exatamente nessa região que ele está hoje, tá? Que seria 67 mil dólares, porque é um pullback mais forte. Por quê? Porque ele só quebrou a primeira linha da FIBA. Ó. Ele subiu, bateu lá em cima, quebrou só a primeira linha da FIBA, na segunda linha da FIBA, que é o 036, é onde ele está segurando o preço. Ele pode vir até o 0,5 e no máximo até o 0,618, tá? Até o 0,618, que seria praticamente uns 65% aqui de queda em relação à pernada de alta. Se for um movimento assim, aqui nós temos o fundo, aqui nós temos o topo. Nós vamos conseguir estabelecer um pullback, um fundo aqui. E aí sim, termos uma estrutura de alta quando que nós rompermos a região dos 69 mil, tá? Então, gráfico de 4 horas, agora nas próximas 4, 8, 16, 24 horas, o ideal é ele segurar nessa região, podendo vir um pouquinho mais para baixo, voltar a subir e romper esse topo aqui, ó, dos 69 mil dólares, romper esse topo e começar a subir. Aí ele vai para a próxima resistência que fica na casa dos 70 mil dólares, que é aqui, e vai para a última resistência que fica na casa dos 71 dólares e meio, tá? 71 mais ou menos 71 e meio, que seria a última resistência. Rompendo essas resistências, nós vamos em busca do que? Vamos em busca dos 74 mil, que seria a primeira, e depois até na casa dos 79, 80 mil dólares, que seria essa região aqui. Nessa região aqui, a gente vai ver clara e nitidamente que nós temos o fundo do movimento no gráfico semanal. Ó. Gráfico semanal, como que vocês observam aqui, está exatamente aqui na região dos 80 mil dólares. Então, é uma resistência onde o preço pode ir a curto e médio prazo, tá? Nessa região aqui dos 80 mil, depois de ele conseguir quebrar essa estrutura de baixa
que ele ainda não quebrou, tá? Ele ainda está na estrutura de baixa nos gráficos diário e 4 horas, mas ele está tentando, está iniciando um processo para conseguir quebrar essa estrutura e aí sim iniciar uma busca dos 78 a 80 mil dólares aqui no gráfico semanal, que aí sim vai puxar aquela pernada natural de alta depois de toda a queda que nós tivemos, ó. Depois de toda a queda que nós tivemos aqui em cima, ele puxa uma pernada para cima. Depois de toda essa queda que nós tivemos aqui, nós podemos puxar uma pernada para cima. E aí sim, quando nós chegarmos aqui, talvez nos 78, 80 mil, nós vamos ver se nós vamos ter força para montar uma estrutura de altas up ou se nós vamos vir buscar um fundo abaixo desse daqui dos 60 mil e aí sim vir buscar os famosos 52 mil ou 48 mil ou um pouco mais para baixo, formando o fundo do movimento e o fundo da queda para depois disso só lua, tá? Então, dito isso, para o Bitcoin, vocês podem partir dessa análise que eu fiz para o Bitcoin para todas as outras altcoins também. Ethereum, mesmo movimento, Solana, Near, Sui, Ondo, Uniswap, Cardano, todos o mesmo movimento. Todos estão em movimentação de queda, algumas mais, algumas menos, mas esse movimento que vai acontecer no Bitcoin, pode acontecer, nos próximos dias pode trazer uma forte alta nas altcoins, se a dominância do Bitcoin continuar nessa movimentação de baixa no gráfico semanal, tá? Então observa que isso é o gráfico semanal, nós estamos com uma estrutura de lateralização nessa região, só que essa semana que não fechou, observe bem, escute bem, não fechou, mas vai fechar no domingo, tem tudo para ser o início da queda, ó, porque nós vamos fechar ela em baixa, então nós vamos quebrar essa estrutura de lateralização, ó. Lateralização, quebramos para baixo, exatamente como o Bitcoin lá em cima, nos 97 mil ele quebrou para baixo, a maior probabilidade ele vir buscar onde esse suporte aqui embaixo, que fica na região dos 57 a 56%, tá? Então pode vir nessa região aqui ou até aqui nessa região aqui, no gráfico semanal, se nós conseguimos confirmar essa queda no gráfico semanal no domingo, e isso vai fazer com que a dominância do Bitcoin caia. E aí, se o Bitcoin começar a subir com a dominância dele caindo, as altcoins vão subir muito mais. Quando o Bitcoin suba 5, 10, 15%, as altcoins vão subir 30, 50 até 100% do preço que elas estão hoje, tá? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui. Se você quiser mais conteúdos assim, não esquece de compartilhar também. E se você está com qualquer tipo de dificuldade, você clica aqui no link da minha bio e vem lá para o nosso grupo gratuito.